Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. Atualmente, o Brasil conta com mais de 1 milhão de estagiários do ensino médio, superior e técnico. Saiba quais são os direitos garantidos por lei. A audiência pública no Senado Federal homenageia vítimas de acidentes de trabalho. O Brasil é o quarto colocado no ranking dos países com maior número de acidentes. E ainda, o MPT promove Semana Nacional de Aprendizagem. O objetivo é assegurar o cumprimento da cota legal para jovens aprendizes. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma pesquisa mostra que atualmente cerca de 1 milhão de estudantes do ensino médio, superior e técnico são estagiários. Saiba agora quais são os direitos dessas pessoas e o que é preciso para conseguir ser um estagiário. A Gabriela está quase se formando em ciências biológicas, mas logo que entrou na faculdade não quis perder tempo. Buscou um estágio e conseguiu a vaga. Eu queria já começar na prática e aprendendo para não me formar crua, assim, só com a teoria, já pegar o que eu vejo na teoria e aplicar na prática. Então, eu já procurei estágio, procurei alguma coisa para me envolver dentro do Uniceub, né, durante a minha graduação, na minha área. O estágio na vida da Gabriela foi tão importante que ela já faz até planos para quando estiver formada. Eu trabalho com gerenciamento de resíduos, eu trabalho com programas ambientais dentro da instituição que eu também posso levar para fora, que é uma ideia que eu tenho para levar para uma outra empresa, para implantar também a gestão ambiental lá. Já a Maria Renata estuda psicologia. Ela faz estágio há 1 ano e trabalha com alunos deficientes. Para ela, o aprendizado em sala de aula é fundamental para o resultado positivo do estágio. Aqui eu também atuo como ledora dos alunos deficientes visuais, então os alunos aqui chegam com provas, né, para serem aplicadas, e eu leio as provas para ele, ou para os alunos de deficiência física eu escrevo as provas. Tem dias que eu saio daqui é muito gratificante. Chego em casa assim com o coração cheio, porque eu fico imaginando as dificuldades desses alunos. Estudantes que trabalham como estagiários são amparados pela Lei 11.788, aprovada em 2008. Ela prevê que os alunos do ensino médio ou superior devem trabalhar até 30 horas semanais e os de ensino fundamental 20 horas. Nenhum deles pode fazer horas extras. Também é garantido por essa lei o direito ao seguro contra acidentes pessoais. Segundo este mestre em Direito do Trabalho, as mudanças foram necessárias para a adequação dos benefícios aos estagiários. Uma outra novidade foi um recesso de 30 dias, um recesso remunerado, que muita gente chama, entre aspas, de férias, mas férias nós não podemos falar, porque férias é um direito do empregado, da CLT, né? Mas se equipara a férias, é um recesso de 30 dias remunerado ao estagiário, depois de trabalhado um período de 12 meses, esse também foi uma outra novidade. Nós tivemos também uma novidade no que tange ao período de provas, né, de avaliações desse estudante, ele ter um período reduzido pela metade para que ele possa ser avaliado e para que possa estar estudando, melhor avaliado pela instituição e possa estar estudando para essa prova. De acordo com a Associação Brasileira de Estágios, atualmente o Brasil tem mais de 1 milhão de estagiários, sendo 740 mil para o ensino superior e 260 mil para o ensino médio e técnico. A região com maior número de estagiários é a Sudeste, com 444 mil. Esta supervisora de estágios de uma universidade particular de Brasília diz que na instituição são oferecidas 140 vagas para os alunos. A cada semestre, pelo menos 30 delas são renovadas. E a procura é grande, cerca de 500 inscrições. Eles estão em vários setores, né? Eles estão nas coordenações dos cursos, eles estão na central de atendimento, que agora é apoio de atendimento, né? Eles estão nos laboratórios, então eles estão distribuindo na AGEMP, que é a Agência de Empreendedorismo, eles estão nas assessorias de extensão e de pós-graduação e pesquisa, eles estão na Comissão de Gestão Ambiental. Luiz Fernando chama atenção para o cumprimento dos direitos dos estagiários. Caso as empresas contratantes estejam desrespeitando a lei, denúncias devem ser feitas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e ao Ministério Público do Trabalho. As empresas, elas
que desvirtuarem o contrato de estágio, elas podem sofrer sanções administrativas, ou seja, sofrer autos de infração com valores vultuosos através das superintendências do trabalho e ainda sofrer uma reclamação trabalhista e ser declarado vínculo de emprego e ser obrigado a pagar todos os direitos de um empregado, 13º, férias, fundo de garantia, horas extras e etc. Norma afirma que é fundamental que os alunos não percam tempo e procurem uma vaga de estágio na área em que estudam. Mas eu acredito que a prática que eles têm, a vivência que eles têm dentro do estágio é de grande valia para quando ele for ser inserido no mundo do trabalho. Ele já vai com uma bagagem muito grande. Gabriela concorda. Nada de perda de tempo quando o assunto é conciliar os estudos e o estágio. Não perde tempo. Entrou na faculdade, procura edital, olha no portal, pesquisa, vai que não falta oportunidade. Às vezes a gente só precisa ter um pouco de iniciativa. A gente espera muito que as coisas venham pra gente, mas a gente não procura. E eu sempre procurei, eu sempre olhei no site. Quando você chega na faculdade, você está ali para o seu futuro. Então você tem que construir o seu futuro. O Procurador-Geral do Trabalho se reuniu com membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. O assunto foi as condições de trabalho dos funcionários da rede de fast food McDonald's. O encontro serviu para os representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade pedirem o apoio do Ministério Público do Trabalho na fiscalização das condições de trabalho dos funcionários da rede de fast food McDonald's. Muito preocupante. A realidade do trabalhador do McDonald's é uma realidade em que o trabalhador reveza em todos os cargos da empresa de 2 em 2 horas, em média, em todas as funções, seja na limpeza, seja fritando hambúrguer, seja fritando batata frita, seja na câmara fria, em todas as funções, no caixa. E os direitos trabalhistas desses funcionários não são cumpridos, adequadamente. As práticas trabalhistas adotadas pela empresa têm sido alvo de diversas investigações do MPT. Essa prática adotada pelo McDonald's no Brasil, na verdade, eles estão tentando trazer para o Brasil uma prática adotada fora. Entretanto, a legislação brasileira, no que diz respeito ao direito do trabalho, ela é tradicionalmente uma legislação protetiva e assim deve ser. Então, até por não só questões tradicionais, mas atendendo à realidade do direito do trabalho no Brasil. No início deste ano, o MPT do Ceará abriu investigação para apurar denúncias trabalhistas contra o McDonald's. A franquia é acusada de fazer os funcionários cumprirem jornada de trabalho móvel e variável, ou seja, os funcionários chegam ao trabalho e, se não há movimento, ficam em uma sala esperando por um horário com mais clientes. Tudo isso sem receber pelo tempo de espera. Nós temos várias ações civis públicas sobre a matéria, inclusive uma em fase de execução, onde nós estamos apurando se houve ou não o descumprimento do acordo feito na Justiça do Trabalho, e se comprovado esse descumprimento, nós vamos promover a efetiva execução e a empresa será condenada de acordo com o que foi acordado, para que ela seja apenada. O objetivo do Ministério Público não é cobrar indenização. O objetivo do Ministério Público é o quê? Que a empresa se adeque à legislação, que o problema, que a lesão àqueles direitos seja resolvido. Esse é o objetivo do Ministério Público. Outro fator abordado no encontro foi a alta rotatividade dos funcionários dentro da empresa. E na maioria dos casos é o próprio trabalhador que pede demissão. Um dos principais motivos, por exemplo, é a falta de plano de saúde, que é descontado do salário desde o primeiro mês, mas não é oferecido imediatamente aos trabalhadores. Infelizmente, o que acontece para você ter uma ideia, quase a totalidade das ações trabalhistas em curso hoje são pedidos de demissão. Dificilmente nós localizamos alguma demissão sem justa causa, porque quase a totalidade dos funcionários pedem demissão, porque não aguentam o rodízio, o turnover que chama, a empresa durante um ano, ela muda todo o seu quadro de funcionários. Ela tem uma rotatividade de 104% ao ano.
De acordo com a Confederação, 90% dos jovens que trabalham no fast food têm entre 16 e 23 anos. Com isso, a rede usa essa rotatividade dos funcionários para manter a alta produtividade. Essa prática funciona em todas as redes da franquia no mundo, mas viola as leis trabalhistas no Brasil, caracterizando um dumping social e dano social. Isso gera uma fiscalização intensiva do Ministério Público do Trabalho. Embora o Ministério Público tenha atuado e continua atuando muito em ações trabalhistas, TACs, nós vemos a atuação de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, inclusive é uma atuação que tem sido vista no mundo inteiro, né? Mas nós percebemos que a empresa continua descumprindo os direitos trabalhistas, continua fazendo acordos, paga o valor do acordo, mas continua descumprindo a legislação trabalhista. Então, se faz necessário que esse trabalho continue, que esse trabalho seja reforçado, como tem sido feito pelo Ministério Público do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho reforça que a legislação trabalhista do país deve ser aplicada em qualquer caso, independentemente do setor. Então é importante que a empresa, se ela quer explorar a sua atividade econômica no país, que ela se adeque às legislações brasileiras. E você vai ver depois do intervalo. A audiência pública no Senado Federal homenageia vítimas de acidentes de trabalho no país. O Trabalho Legal abre agora espaço para tirar suas dúvidas. Você pergunta e o MPT responde. Em quais casos eu posso procurar o MPT? Qualquer cidadão pode procurar o Ministério Público do Trabalho sempre que ele se sentir lesado de alguma forma ou se ele estiver sofrendo algum tipo de perseguição, se ele estiver sendo também alvo de algum tipo de fraude trabalhista, algum tipo de assédio, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, algo que ele percebeu no ambiente de trabalho dele, na empresa em que ele trabalha, ou quando o Ministério Público também pode participar de algum tipo de negociação coletiva para ajudar a superação de algum impasse, em algum tipo de greve ou de paralisação. Então, o cidadão ele pode sempre buscar a tutela do Ministério Público do Trabalho nesse ambiente trabalhista. Quais as principais áreas de atuação do MPT? O MPT tem as coordenadorias nacionais, combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, combate às fraudes trabalhistas. Então, nós temos várias coordenadorias nacionais, portuários, e também tem as lides sindicais, que pega todo o âmbito de conflitos coletivos de trabalho. Então, tem várias áreas em que o Ministério Público hoje do Trabalho tem atuado, tem combatido, tem de forma eficaz, eficiente, dentro dos recursos que ele dispõe, tem atuado de forma bastante eficaz em várias áreas. Os dados trazem preocupação. São mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, o que coloca o Brasil como quarto lugar nesse quesito, de acordo com a OIT. Para debater soluções para o problema, foi realizada uma audiência pública no Senado Federal. A audiência pública ocorreu no Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, comemorado no dia 28 de abril. O evento faz parte da campanha Abril Verde, que busca chamar a atenção da sociedade para o alto número de adoecimentos e mortes em decorrência de atividades laborais. É importante para mostrar para toda a população a importância da prevenção no meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho deve ser um local seguro, um local com higiene dos trabalhadores, um lugar onde as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego sejam respeitadas, para conseguirmos fazer com que o Brasil saia desse péssimo ranking que ele possui de ser o quarto país onde mais acontece acidentes de trabalho no mundo.
Então, iniciativas como essa, iniciativas como o Abril Verde, iniciativas como o Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho são importantes para alertar toda a população, trabalhadora ou não, da importância de se prevenir. Segundo dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2014, mais de 704 mil pessoas sofreram acidentes de trabalho. A pesquisa aponta uma média de mais de 16 acidentes de trabalho por 1.000 vínculos empregatícios. Ainda foram registradas 395 mortes em cada 100 mil ocorrências de acidentes. A situação de acidentes de trabalho no Brasil é alarmante. O Brasil é o quarto lugar mundial em acidentes de trabalho. Precisamos criar ferramentas para reverter esse cenário, adotar as mesmas soluções para problemas antigos que obviamente não estão dando certo, precisam ser adotadas com urgência. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir diversos órgãos vocacionados à repressão de acidentes de trabalho e de negligências no ambiente laboral, e a Advocacia Geral da União pode contribuir com uma ação concreta e específica que, de alguma forma, ajudará no combate ao acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho podem ser classificados em acidentes de trajeto, na ida ou volta ao serviço, acidentes ocorridos no exercício da atividade e doença do trabalho. Nos últimos anos, houve um aumento no número de acidentes de trajeto. Só em 2014 foram mais de 115 mil registros. Acidente do trabalho com máquinas, acidente de trabalhadores rurais. E nesta gestão, as doenças ocupacionais mentais, que serão agora objeto de estudos. E nós temos no Tribunal Superior do Trabalho e na Justiça do Trabalho como um todo, nos 24 tribunais regionais, um número grande de processos decorrentes de acidente do trabalho, de doenças ocupacionais. Algumas propostas foram feitas ao senador Paulo Paim, inclusive de melhoria da legislação para que conste de forma expressa na lei a obrigação dos órgãos públicos trabalharem o Abril Verde. Isso vai ser apresentado a pedido do senador Paulo Paim ao mesmo, para que ele tente trazer essa discussão ao Congresso. E é importante também para poder mostrar, não apenas aos senadores, mas mostrar a toda a população o que o Ministério Público do Trabalho pode fazer. Qual é a missão do Ministério Público do Trabalho em relação à questão do meio ambiente de trabalho seguro. Quais são as metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho? Quais são os projetos estratégicos do Ministério Público do Trabalho na área, até para que a população possa entender qual é, de fato, o papel do Ministério Público e possa cobrar do Ministério Público aquilo que é a sua missão, a missão constitucional. De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, 846 mil pessoas recebem benefícios decorrentes de acidentes no Brasil. Desses, 156 mil são benefícios temporários. É um número alarmante que traz um problema de saúde, um grave problema de saúde, e que isso traz um custo social para o Estado e para a sociedade absurdo, no valor orçado hoje em 10 bilhões de reais por ano. Qual a posição da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e o que tem sido enfrentado também pelos membros do Ministério Público do Trabalho? A solução daí parte a partir de uma instituição, uma divulgação da cultura da prevenção e do investimento em segurança e saúde no trabalho. A partir desses dois pilares, a gente consegue, talvez, diminuir com eficiência esses números também. Opinião reforçada pelo Coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho. O empregador tem que saber que é muito mais barato investir em prevenção do que investir depois no pagamento de pesadas multas, no pagamento de indenizações por dano moral coletivo, no pagamento de indenizações por danos morais causados ao trabalhador vitimado ou, no caso de falecimento, aos familiares dos trabalhadores. E o empregador tem que ter sempre a consciência de que pese os custos serem elevados e os custos de um acidente de trabalho são muitíssimo elevados, a gente tem que sempre estar lembrando que nós estamos tratando de vidas. O trabalho deve ser valorizado. Não tem como se falar em valorização do trabalho num ambiente onde coloca o trabalhador em risco de vida. A seguir, MPT promove em parceria com outros órgãos a Semana Nacional de Aprendizagem. Voltamos em 1 minuto. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o trabalho legal. O programa agora está nas redes sociais.
Para assistir às matérias, basta acompanhar a página no Facebook. Nela você vai encontrar vídeos das reportagens e quadros que estão no programa, como essa aqui. Empresa é condenada por terceirização fraudulenta. O Ministério Público do Trabalho em Santa Maria obteve a condenação do grupo Protege Medicina Empresarial e Assistencial em ação civil. Também é possível ver as fotos da nossa equipe nos bastidores das matérias. A comunicação com os telespectadores ficou ainda mais fácil. As sugestões de pauta agora podem ser enviadas por mensagem. Para ficar por dentro das novidades é bem simples. Basta procurar por Programa Trabalho Legal e curtir a página. O MPT promoveu em parceria com outros órgãos a Semana Nacional de Aprendizagem, entre os dias 2 e 6 de maio. As ações são voltadas para o cumprimento da cota legal de jovens aprendizes. O evento foi realizado no auditório do Tribunal Regional do Trabalho em Brasília e fez parte da Semana Nacional da Aprendizagem, que foi realizada em todo o Brasil entre os dias 2 e 6 de maio. O objetivo é conscientizar as empresas para a importância do cumprimento da cota legal de jovens aprendizes. Esse evento marca a abertura da Semana Nacional de Aprendizagem. E ela traz um diferencial dois diferenciais. O primeiro, por ser uma atuação nacional. Esses eventos como este estão sendo realizados em todo o Brasil durante esta semana. E um outro diferencial que eu reputo o mais importante para este momento, que é a união de instituições que têm a mesma vocação, que têm o mesmo objetivo, que é, no caso em particular, a erradicação do trabalho infantil. Ainda durante o encontro, as autoridades tiveram a oportunidade de ouvir depoimentos de jovens aprendizes que tiveram sucesso no mercado de trabalho. Um exemplo é o Marcos, estudante de Direito, que começou a vida profissional como aprendiz e hoje se tornou conselheiro tutelar no Distrito Federal. Então, a inovação traz para o jovem aprendiz a responsabilidade, né? Porque faz com que ele entre no mercado de trabalho mais cedo e faz com que ele seja um diferencial na sociedade em que ele vive. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, existem mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando irregularmente no Brasil. Desse total, mais de 2 milhões têm entre 14 e 17 anos, sendo que 60% exercem atividades perigosas e de risco, principalmente no campo, onde o jovem é proibido de exercer qualquer trabalho até os 16 anos. A conscientização é considerada fundamental para a retirada de crianças e adolescentes do trabalho infantil e inserção na aprendizagem profissional. Há um número elevado de adolescentes no trabalho infantil, que poderiam estar inseridos na aprendizagem profissional, que é uma das maneiras de se enfrentar a precariedade do trabalho infantil e um direito do adolescente de se preparar adequadamente ao mercado de trabalho. Atuante no combate ao trabalho infantil, o MPT, somente no ano de 2014, realizou 684 investigações em razão ao descumprimento da Lei da Aprendizagem. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mais de 400 mil jovens se tornaram aprendizes e 50% deles foram contratados pelas empresas após o fim do contrato. E a aprendizagem ainda traz uma outra vertente, que é a preparação dos adolescentes, dos jovens, para o mercado de trabalho, que é algo que interessa diretamente ao empregador. É muito comum a gente ouvir os empresários falando que precisa contratar, mas não tem, os jovens que vão se iniciar no mercado de trabalho não têm qualificação, está aí uma ótima oportunidade. Retirar crianças do mercado de trabalho e dar aos adolescentes, aos jovens, a oportunidade de aprender. Mariana é gerente regional de um centro de formação de jovens aprendizes em Brasília e comemora a oportunidade de debater o tema com os órgãos trabalhistas e as empresas. Fortalece, tem um poder de fiscalização, né? O Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, e além disso eles vão mostrar
que eles acreditam na aprendizagem, com uma iniciativa de transformação mesmo do jovem para o mundo do trabalho, né? A empresa pode ter o jovem como seu futuro profissional, como seu futuro RH. Então não é só uma audiência de cobrança, de notificação, e sim uma audiência para que sensibilize as empresas do programa de aprendizagem, que é um programa muito rico, onde a empresa investe no jovem e depois o jovem vai dar frutos profissionais para essa empresa. Marcos comemora a chance de ter sido um jovem aprendiz e afirma que a aprendizagem foi o melhor caminho para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O jovem aprendiz, tanto no curso, ele mostra vários caminhos que você pode seguir. E isso mostrou para mim que eu podia ter capacidade de ser alguém na vida, né? De ter foco, de poder conquistar as coisas que eu sempre sonhei. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!